Fala, meu amigo, graça e paz. Quando nós falamos do nome, nós lembramos que o nome lembra reputação, que o nome lembra autoridade e que o nome lembra caráter. Sempre quando nós dizemos ou mencionamos o nome de alguém, nós estamos falando do caráter, nós estamos falando da autoridade e nós estamos falando também da reputação daquela pessoa. Por exemplo, a história fala de Alexandre o Grande. E quando nós lembramos o nome de Alexandre o Grande, nós lembramos que ele foi um grande conquistador. A história também fala de Maomé. Quem foi Maomé? A gente lembra que Maomé foi um dos grandes líderes religiosos. Também a história fala de Confúcio. Quem foi Confúcio? O nome dele lembra pensador. Ele foi um grande pensador. A história fala também de Justiniano. E o nome dele lembra que ele era um imperador romano. A história também fala de Vasco da Gama. Além do time do Vasco, nós também entendemos ou lembramos que ele foi um explorador português. Ou seja, o nome sempre vai nos dizer alguma coisa sobre a pessoa. Quando nós falamos do nome de alguém, nós estamos lembrando da reputação, nós estamos lembrando do caráter e nós estamos lembrando da autoridade que está sobre aquele nome. Mas nós costumamos falar que no nome de Jesus há poder. Jesus, o nome Jesus fala o Senhor é a salvação, o Deus é a salvação, o Yahvé é a salvação. E quando nós falamos que no nome de Jesus há poder, nós também estamos falando que sobre o nome de Jesus tem uma autoridade, tem uma reputação e tem um caráter. Quando nós falamos Jesus, nós estamos diante de uma autoridade, nós estamos diante de uma reputação e nós estamos diante de um caráter. E esse nome realmente tem poder. Quando nós vamos para o livro de Atos praticamente narra o começo da instituição ou da igreja, do corpo de Cristo, não instituição, mas do corpo de Cristo. Nós vamos lembrar que o nome de Jesus era mencionado, porque Jesus era visto como pedra angular, ou pedra de esquina. Ele era aquele suporte, ou ele era o fundamento da igreja. No livro de Atos, ali no capítulo 3, verso 6, diz que o apóstolo Pedro fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando que ele não tinha riqueza material, ele não tinha bem, mas ele estava proclamando, ou estava subjugado ao nome de Jesus. E através do nome de Jesus, ele mandava, ordenava, ele usava da autoridade do nome de Jesus para que aquele homem que era paralítico, aquele homem que era enfermo, viesse a se levantar. Então nós lembramos que no nome de Jesus há poder para curar enfermidade. No nome de Jesus há poder para curar enfermidade física. É por isso que até nos dias atuais, nós quando oramos para que o nome do Senhor venha curar os enfermos. Quando nós vamos mais um pouquinho à frente, no capítulo 4, no verso 12, o verso fala que não existe salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens a qual nós venhamos ser salvos. Nós podemos falar de Alexandre o Grande, nós podemos falar de Confúcio, nós podemos falar de Maomé, nós podemos falar de Vasco da Gama, homens que deixaram uma história, que deixaram um legado, mas nenhum deles foram suficientes para trazer a salvação à humanidade. Quando nós falamos de salvação, nós falamos do nome de Jesus. Quando nós falamos de salvação para a humanidade, nós falamos que só o nome de Jesus. O apóstolo Pedro fala, não existe nenhum nome debaixo do céu, dado entre os homens. Nenhum tem autoridade que o nome de Jesus tem. Nenhum tem a reputação que o nome de Jesus tem. Nenhum teve ou tem o caráter que o nome de Jesus tem. O único que pode trazer salvação para uma humanidade perdida chama-se Jesus. Quando nós vamos para o capítulo 10, o verso 43, nós vamos ver que no nome do Senhor também há poder para a remissão de pecado. O verso 43 diz que já era profetizado pelos profetas, que no nome de Jesus haveria remissão para os pecados, ou perdão para os pecados. No nome de Jesus, nós podemos pedir que os nossos pecados venham a ser perdoados. Quando nós falamos pecado, nós não estamos falando em absurdo, porque entendemos que nós temos as nossas debilidades, nós temos os nossos erros, e diariamente nós estamos errando, nós estamos usando da nossa debilidade. Mas quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas debilidades, nós temos que clamar pelo nome de Jesus. E clamar para que ele venha perdoar os nossos pecados.
porque nós não podemos justificar os nossos erros, mas nós temos que nos arrepender e pedir força a Deus, através do Espírito Santo, que venha nos dar força para que venhamos a negarmos a nós mesmos e vencer os nossos pecados. Então nós entendemos que quando nós falamos do nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo também tem poder para libertar pecado. Nós também falamos lá no livro de Atos ainda, capítulo 16, verso 18, que ele tem poder para libertar. O verso 18 diz que uma mulher seguia Paulo e Paulo já estava perturbado, se sentindo incomodado com aquela situação. Ele vira para aquela mulher e repreende aquele espírito, e aquele espírito na mesma hora deixou aquela mulher. Aquele espírito era um espírito que possuía, que usava aquela mulher. Algumas pessoas até tiravam proveito daquele espírito de adivinhação, mas era um espírito opressor. Aquela mulher, no seu íntimo, ela sofria, porque ela não conseguia ser ela, porque ela sempre estava sendo usada, ela estava sempre sendo possessa ou possuída pelo aquele espírito. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou para aquele espírito para sair daquela mulher, para que aquela mulher viesse a ser liberta, e foi através do nome ou da autoridade do nome de Jesus que aquela mulher ela foi liberta através do apóstolo Paulo. Então, quando nós falamos de nome, nós falamos sim que alguns têm seu legado, mas não existe maior nome, não existe maior poder do que no poder que está sobre o nome de Jesus. Então, quando nós falamos de Jesus, nós sabemos que tem autoridade, que tem